E aí, gente, tudo bom? Bem, esse vídeo meu aqui não é vídeo de música, do meu trabalho, coisa assim, mas é um vídeo que eu quero endereçar aos evangélicos e a qualquer pessoa, qualquer um de vocês que se interesse pela palavra de Deus, né? É algo que se refere à forma que Deus torna o homem justo diante dele. Existe uma teoria, eu falo, para mim não é teoria, mas para os evangélicos isso é só uma teoria, que a salvação é pela graça. Por que para os evangélicos é uma teoria? Se nós sabemos que a salvação é pela graça, então por que viver como se fosse por obras? Né? Eu vou explicar isso no decorrer desse vídeo. O texto que eu quero ler para vocês, o versículo bíblico, ou os versículos bíblicos que eu quero ler para vocês, para me poder explicar esse assunto da justificação do homem de Deus pela fé, se encontra em Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Veja bem, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? O justo, aquele que por Deus é considerado justo, ele só é considerado justo diante de Deus pela fé. E pela fé ele viverá. Agora, esse viverá se refere ao quê? Viver pela fé. O que significa viver pela fé? Para os evangélicos, viver pela fé eu vou adquirir esse negócio aqui pela fé. Eu vou adquirir, eu já recebo essa cura pela fé. Eu já compro esse carro pela fé. Para eles isso é viver pela fé. Só que o tema desta carta do apóstolo Paulo, que é a carta de Paulo aos Romanos, não tem nada a ver com isso. E nada na Bíblia tem a ver com nada disso que os evangélicos pensam. Porque quando a Bíblia diz: o justo viverá pela fé, está se referindo a viver eternamente. Esse viverá está se referindo a viver eternamente. Por quê? Olha só o que diz. Romanos 6, versículo 23. Não precisa ser crente para conhecer esse texto. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Essa palavra dom, sabe o que significa? Presente. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. O presente de graça de Deus é a vida eterna. Ou seja, logo nós concluímos o quê? Nesse texto de Romanos 1, versículo 17, que diz que o justo viverá, que é viver eternamente pela fé. Isso aqui arranca do coração de qualquer um toda a possibilidade da pessoa pensar que ela vai ser salva por algum mérito próprio, por alguma coisa que ela faz ou deixa de fazer, por alguma boa obra que ela faz ou ela deixa de fazer, por algum ato que ela faz ou ela deixa de fazer. Boas obras têm que ser feitas, mas não é por causa disso que ninguém vai ser salvo. E é a Bíblia quem diz isso, é a palavra de Deus quem diz isso. Então o que significa o justo viverá da fé? Por que viverá? É muito simples de se responder. Quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem para morrer. Deus criou o homem para viver eternamente. Ok? Deus não criou o homem para poder perder a vida. Porém, o que fez com que o homem deixasse de ser um ser imortal foi o seu pecado lá no Éden. Quando o homem comeu da fruta proibida, do fruto proibido que Deus havia falado, que se encontrava no meio do jardim do Éden, a partir desse momento, o homem passou a ser um ser mortal, ou seja, passou a morrer. Logo nós entendemos que a única coisa que pode levar o homem à morte é o pecado. Você está entendendo? E a partir desse momento, todos aqueles que nascem depois de Adão são seres pecadores,
que já nascem com essa essência pecaminosa e por isso são mortais. É por isso que a gente nasce, vive e quando a gente toma consciência da nossa existência, nós já sabemos que um dia nós vamos morrer. Você sabe disso, né? Então, o que aconteceu? O tempo foi passando, foram morrendo as pessoas, a iniquidade foi se multiplicando, o pecado foi se multiplicando. Então Deus, lá, depois de um determinado tempo, tira Israel, a nação que ele mesmo havia chamado por meio de Abraão e levado para o Egito, tira Israel de dentro do Egito e dá uma lei. Essa lei de Deus é o código, eu vou dizer o código, é o reflexo da perfeição de Deus. Na lei de Moisés se revela tudo aquilo que é pecado para Deus. E Deus fala assim, vocês têm que cumprir tudo. Se vocês não cumprirem tudo, vocês estão debaixo de maldição. Se vocês não cumprirem tudo, vocês vão morrer. Ou seja, para poder viver, agora o viver que eu estou falando, que você sabe que é o viver eternamente, a pessoa não poderia ter pecado. Olha só como é que era rígida a lei. Olha como a lei ela era implacável. Qual foi a intenção de Deus ao dar a lei ao homem? A lei de Moisés. A intenção de Deus ao dar a lei de Moisés ao homem foi simplesmente uma: o cala a boca do homem. Por quê? Porque a lei foi dada para que aquele que cumprisse ela perfeitamente, né, viesse a, por mérito, ser salvo. Mas sabe o que aconteceu? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso se encontra em Romanos 3, versículo 23. Ninguém cumpriu a lei. Ninguém conseguiu cumprir a lei para poder satisfazer a Deus. De maneira que a cada pecado praticado, a cada transgressão, era entesourada a ira do Deus justo sobre o homem. E essa lei, e essa ira contra o pecado, tinha que ser punida em alguém. Então o que acontece? Deus, sendo santo, sendo perfeito, sendo justo, ele poderia muito bem, sem falar nada para ninguém, ter destruído a todos, ter destruído a terra, mas ele quis fazer isso? Não. Então o que ele quis fazer? Ora, a própria Escritura diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Então Deus vai enviar seu Filho Jesus. Logo no início do seu ministério, o próprio João Batista diz, em João capítulo 1, versículo 29, João 29, se não me engano, só conferir aqui. João 1, versículo de número 29 diz, olha o que João falou sobre Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, logo nós entendemos, o mundo é pecador, o mundo ao qual está se referindo é o homem. É cheio de pecados, mas Jesus, que é o Filho de Deus, ele vem como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Mas para que ele viesse tirar o pecado do mundo, viesse ser qualificado para isso, ele teria que ser perfeito. Perfeito, ele teria que nunca ter praticado pecado. Então ele diz em Mateus 5,17, eu vim para cumprir a lei, eu não vim anular, eu não vim destruir, eu não vim abrogar, eu vim para cumprir a lei. Então ele vai, vive, obedece toda a lei. E lá na cruz do Calvário, em João, capítulo 19, versículo 30, ele diz, está consumado. Consumar é concluir, cumprir, finalizar, fazer tudo o que tinha que ser feito. Quando ele diz ali na cruz do Calvário, está consumado, ele está dizendo tudo o que havia de ser feito, já foi feito. Então o que aconteceu a partir daí? Simples. Jesus morre, ao terceiro dia ele ressuscita, e diz, eis que é me dado todo o poder nos céus e na terra, e de fazer discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco até o último dia, até a consumação dos séculos. Ele mesmo havia falado em João 6,47, antes da sua morte e ressurreição, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Você vê que a única coisa que Jesus pediu, para aqueles que quisessem servi-lo, foi que cresce nele. Todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não tem nada a ver com obras,
não tem nada a ver com lei, não tem nada a ver com nada disso. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo de número 4, ele diz da seguinte forma: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então o que acontece? Quando Jesus ele cumpre toda a lei perfeitamente, ele é perfeito de todos os estatutos, tudo aquilo que Deus exigia, ele não pecou em nada. E aí de repente ele vai para a cruz. Quando ele vai para a cruz, o pecado de todos os homens, toda a humanidade, foi pregado nele ali, naquele momento que ele estava na cruz. O meu pecado, o seu pecado, que está me ouvindo aí agora, o pecado de pessoas do passado, o pecado de pessoas do futuro, foi todo pregado em Cristo na cruz do Calvário. De maneira que quando ele morreu, o nosso pecado foi sepultado juntamente com ele. E quando ele ressuscitou, a partir do momento em que ele ressuscitou, todo aquele que nele crê tem vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o justo viverá pela fé. Você já observou que eu já voltei para o texto que eu citei no início? Quando Paulo diz o justo viverá pela fé, ele está dizendo o seguinte: quando você crê em Jesus Cristo, na obra redentora dele, na obra de cruz dele, em tudo que ele fez, a vida e morte dele pelos nossos pecados, e a ressurreição dele pela nossa justificação, quando você crê nele, ou seja, quando você tem fé nele, os seus pecados, eles são imediatamente anulados. Isso não tem nada a ver com participar de uma instituição religiosa. Isso não tem nada a ver com você participar de uma denominação que eu chamo mais de dominação, porque é domínio de pessoas, que é escravidão de pessoas. Isso sim, e não simplesmente uma denominação. Isso não tem nada a ver com você participar da igreja A, igreja B. Isso tem a ver com você crer em Cristo e procurar viver Cristo. Procurar obedecer à vontade de Cristo. E qual é o mandamento de Cristo? O mandamento de Cristo é o amor. Se você ama a todos, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como ama você mesmo, você está vivendo Cristo. Não tem nada a ver com obedecer regras idiotas de denominações evangélicas, ou seja lá que denominação for, evangélico ou não. Não tem nada a ver com isso. Você viver Cristo, basta você crer nele e exercitar o que ele ensina. Não está dizendo que nós somos perfeitos. Não está dizendo que nós não vamos pecar. Não está dizendo que nós não vamos, em algum momento, cometer algum erro por fraqueza, porque a nossa carne realmente ela é fraca. E em algum momento nós vamos pecar. Mas a diferença de quem crê em Cristo é que não vai viver para isso. Ela pode errar, ela pode até pecar. É o risco que todo mundo corre. Quem é que não erra? Não existe um texto com uma frase que diz que errar é humano? Sim, mas servir a Jesus não tem absolutamente nada a ver com praticar religião. Porque Cristo não é religião. Religião é uma tentativa de se aproximar de Deus por méritos próprios. Ninguém consegue. Agora, evangelho é diferente de religião. Evangelho é 1 Coríntios 5, versículo 18, 19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Não é eu que me reconcilio com Deus. Foi Deus que se reconciliou comigo mesmo. Foi Deus mesmo que se reconciliou comigo através de Cristo. Então como é que acontece? Quando eu creio em Jesus, o que ele é, eu passo a ser. Preste atenção no que esse texto diz. Romanos capítulo de número 5. Versículo de número 19, que diz assim: porque, como pela desobediência de um só homem, que homem? Adão. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, ou seja, todos os que nasceram de Adão se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só quem? Jesus Cristo. Muitos se tornarão justos. Ou seja, para finalizar essa conversa, quando eu creio em Jesus Cristo, por causa da obediência dele, a santidade dele, a perfeição dele, mesmo que eu seja pecador, o que ele é eu passo a ser. E o que ele é? Ele é justo, ele é santo, ele é digno, ele é perfeito. A perfeição dele é imputada a mim, ainda que eu não seja. Mas quando Deus olha para mim, que creio em Cristo, Deus não vê Clício, Deus não vê você que está aí, Deus não vê o João, Deus não vê José,
Deus não vê Paulo, Deus não vê Jó. Deus, quando olha para aqueles que creem no seu Filho Jesus, Deus vê o próprio Jesus nele. Por quê? Porque em Gálatas está escrito assim, Gálatas 3, versículo 27. Diz da seguinte forma: porque todos quantos fostes batizados de Cristo, em Cristo, de Cristo vos revestistes. Esse batizados em Cristo está falando de água, está falando de batizado, está falando de ser imerso em Cristo. Aqueles que foram imersos em Cristo, vocês foram vestidos de Cristo. Ou seja, vocês estão vestidos da pessoa de Cristo, simplesmente porque você creu nele. Então, para finalizar, eu só tenho uma coisa para dizer para você. Ninguém, absolutamente ninguém, vai ser salvo por algo que fez ou por algo que deixou de fazer. Porque a salvação é pela graça, por meio da fé. Basta você ter fé para você ser salvo. E até para ter fé, não existe um mérito meu, pois a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando eu ouço a palavra de Deus, o Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, para mim crer, eu fui convencido. Eu não criei simplesmente porque eu quis. Foi o Espírito Santo que me convenceu. E convenceu a você que está crendo em Jesus agora. Agora tem uma outra coisa. O fato de eu entender que a salvação é de graça, que a justiça de Deus é pela fé, e que não é por nenhuma obra que eu pratique, não significa que eu não que eu não deva praticar obras. É claro que eu devo praticar obras, mas não praticar obras para ser salvo, mas em gratidão pela salvação que eu recebi de graça. Não significa também que só porque eu não vou ser salvo por algo que eu fiz, ou deixar de ser salvo por algo que eu deixei de fazer, não significa que eu deva viver praticando o mal. Muito pelo contrário, eu devo praticar o bem. Não para ser salvo, mas porque eu fui salvo. E assim é. É simples. O Evangelho de Cristo é muito simples. E o que eu desejo é que você, que não é evangélico, e principalmente você que é evangélico e que está esse tempo todo dentro da igreja e não entendeu nada, e não aprendeu nada, está vivendo uma vida de regras, que você lê lá na Bíblia que o jugo de Jesus é suave, que os mandamentos dele não são pesados, mas sua vida parece que tem uma tonelada nas suas costas, você pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Ou você não ama a Deus, o que eu acho muito difícil, ou alguém está te ensinando o evangelho errado, e você está pensando que o evangelho está certo, e está confundindo totalmente os ensinamentos de Jesus. Porque o evangelho dele é simples, os mandamentos dele são leves. E se você quiser viver em Cristo, você tem que entender isso. Que você tem que crer nele, procurar conhecer ele, para viver ele da forma mais simples possível. Tá bom? Que Deus abençoe. Aliás, você já está abençoado, porque a bênção já foi dada lá na cruz. Que Deus possa esclarecer você. Que sua mente possa ser iluminada pelo Evangelho. É o desejo do meu coração. Do meu coração. De uma pessoa que é pecadora, assim como você. E que não tem nada de mais, nada melhor do que você. E também não é inferior a nenhum pastor. Porque é assim ele, quanto eu, somos tão pecadores quanto você. Então não tem diferença nenhuma. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Não importa a hora que você está assistindo esse vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.